os companheiros que estão presentes conosco, que a paz do Cristo seja com cada um de vocês, os companheiros que nos acompanham através aí da internet, online, sejam muito bem-vindos. Trazemos aqui um abraço muito carinhoso, afetuoso da nossa casa Deus, Jesus e Caridade, a nossa casa de recreio, qual nós hoje fazemos parte lá. Então a gente traz, um abraço de todos os companheiros a vocês. Nosso tema de hoje, ele está no Evangelho, no capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores. Esse é o título desse texto do capítulo Seja Perfeitos. É uma mensagem do François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Aqueles que quiserem me corrigir a pronúncia, fiquem à vontade. Eu estou lendo mesmo de acordo com como está escrito lá. Mas se tiver alguém da área e saiba o nome em francês, pode ficar à vontade aí. Então esse companheiro, que era um cardeal, ele tem 4 inserções no Evangelho, no Espiritismo. 3 no Evangelho segundo o Espiritismo e uma na Revista Espírita. Uma delas é no capítulo 5, item 20, que vai falar da felicidade não é deste mundo. No capítulo 17, item 8, que é anterior a esse que nós vamos trabalhar hoje, ele fala sobre a virtude. E na Revista Espírita ele faz uma inserção de um assunto também dentro da arte espírita. Então a gente vê que esse companheiro, ele ocupou um cargo elevado, na religião que ele professava. Então ele tem essa propriedade de vivência nessa postura, nesse posto que ele alcançou, e como espírito traz para nós o que é realmente essa realidade de superiores e inferiores. E ele traz para nós no contexto da nossa ótica, da forma como nós enxergamos essa questão de superiores e inferiores. Mas antes a gente vai fazer uma busca dessa ideia de superiores e inferiores, porque isso está muito intrínseco em nós. Isso nos acompanha já há muito tempo, desde quando nós, seres humanos, viemos habitar o planeta Terra. Porque, como humanos, a gente está a um momento como homem ou como mulher. E nessa vivência, desde a antiguidade, desde esses tempos remotos, essa supremacia, essa superioridade, ela cabia ao ser masculino, ao homem, enquanto a mulher era o ser inferior. E o homem, por ser aquele que detinha a força, ele saía para caçar, ele tinha essa força, então ele tinha essa condição. Enquanto a mulher, com o seu físico mais frágil, ficava sempre a depender do homem que ia à caça, que trazia o alimento para casa. E nesse contexto de caminhada das nossas reencarnações, nós trouxemos isso na nossa intimidade, dessas superioridades que começa lá como ser masculino, em detrimento à questão do corpo feminino por ser mais frágil. Mas a mulher sempre teve nesse contexto e sempre auxiliando muito o homem nessa sua caminhada. Porque uma das primeiras invenções do ser humano foi a agricultura. E a mulher foi uma das primeiras que participou desse processo. Porque enquanto o homem caçava, ela começou a espalhar próximo a sua toca, o seu abrigo, aqueles alimentos, aquelas frutas que aí eles começaram a crescer à volta daquele local e eles não precisavam mais se projetar para outras localidades. Então ali começou-se a agricultura, a facilidade, onde a mulher começou a plantar e descobriu-se ali.
Mas, mesmo nessa trajetória, quando a gente vai analisar e observar o que é essa questão da mulher nessa trajetória, quando a gente vê, né, na Idade Média, o quanto ela é totalmente desvalorizada, a gente vê nas religiões, a gente vê no próprio Velho Testamento, quando vem falar da religião, o quanto a mulher é sacrificada. No contexto, né, dessas religiões, onde ela recebia as punições por ser mulher. Porque ela tinha que ser aquele ser que obedecia àquele que é o homem. E nós, caminhando, né, nesse processo, a gente observa que até nos dias de hoje, o quanto isso ainda está tão forte em nós, onde a gente vive a aberração de feminicídios, aonde por ela ser mulher, ela ser mais frágil, e o homem se considerar aquele que é superior, a mulher muitas das vezes sofre as violências que a gente observa, de estarrecer, que a gente vive nos dias. Mas isso está nessa caminhada, nessa jornada que o homem, né, vem trazendo nessa estrutura. Então essa desigualdade, né, do masculino, do feminino, está muito intrínseco em nós ainda. Aonde a nossa visão ainda tem-se a ideia desse superior, porque o homem é forte e a mulher é frágil, é inferior. E que na verdade, né, isso não existe. E a gente vai entender por quê. Na questão 817 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E aí os Espíritos respondem com a outra pergunta: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então a gente observa que os direitos dos homens são iguais, os deveres não. E a gente vai entender por que não. E está aí na própria condição física, né? Então, eles são iguais. Deu-se a inteligência para os dois. Como nós falamos, a contribuição da mulher durante todo esse período, falamos no início, uma das grandes que é a agricultura, iniciada por ela ali. Aí o Kardec pergunta ainda, não muito satisfeito, querendo buscar mais, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque existem países que sobressalta essa conotação dessa mulher inferiorizada, onde ela não tem direito de escolher com quem que ela vai casar. Quem escolhe são os pais ou os familiares, e ela tem que submeter a certas situações. E a gente, né, pela história de alguns países, principalmente nos orientais, a gente, né, no ocidente, a gente vê lá que quanta coisa ridícula, né, aos nossos olhos. E aí os Espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, a gente observa que, por uma questão de ainda sermos moralmente inferiores, nós ainda submetemos a criatura, as pessoas, nessas condições, aonde se imagina que é superior por ter essa determinada condição. Aqui a gente está falando da questão de gênero, de sexo, né, de ser homem, mas existem várias outras, que a gente vai falar mais à frente. Aí o Kardec pergunta: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher, para lhe determinar funções especiais ao homem por ser mais forte
os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. Então, por causa da condição ser uma questão mais frágil, a mulher vai se dedicar a essas obrigações que não requer tanto, né, a essas condições que exigem mais do esforço físico. Enquanto o homem, né, por ter uma força física maior, então por isso por isso Deus traz o homem, né, com essa condição física e a mulher nessa condição. Só que acaba que a gente não está entendendo isso. Extrapolamos pela nossa dificuldade, pelos nossos desequilíbrios, chegar ao ponto de ofender a pessoa, a companheira, por ser mulher. Quantas situações difíceis a gente não tem visto nos atuais momentos? Quantas mulheres sofrendo? Quantas mulheres que não têm a sua liberdade porque tem que ficar aprisionada dentro da sua casa, porque senão, geralmente aí os ex-companheiros, os ex-namorados, que geralmente nesse processo das relações rompidas, que não admite e acaba. Quantos estão dentro dos seus próprios lares sufocados? Quantas mulheres sufocadas passando a situação que vive com seus esposos? É muito sério isso, porque o indivíduo ainda carrega essa questão que ele tem que ser obedecido. Ele é o superior. Aí Kardec pergunta assim: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para proteger o fraco e não para o escravizar. Então fecha, né? O homem vem com essa condição de força física para que ele possa proteger essa companheira que tem a sua fragilidade. E como a gente vê ainda nas nossas relações familiares, onde a brutalidade vinda do homem afeta tanto essa relação. Quantas depressões, quantas angústias causadas nessas relações horríveis de submissão. Isso vem com a gente na nossa cultura. E é preciso que a gente rompa com esta questão. A gente vê durante esse processo de crescimento do homem e de lidar com o outro, nas tribos, aonde tem aquela figura do cacique, que é o chefe da tribo, do pajé, que é o chefe espiritual. Aí começamos a eleger essas certas figuras superiores. Na religião, aquele que é o representante maior nessas religiões. E a gente vê ainda que a mulher, mesmo na religião, ela não conseguiu, né, por sua exclusão, ela não conseguiu galgar, né, esses postos dentro dessas religiões, de posturas, né, de cargos mais elevados, por ser mulher. Mas aí tem também conosco vem essa ideia de superioridade, porque ele é o Papa, ele é o pastor, ele é o palestrante, ele é o orador, ele é o presidente da casa. Mas graças a Deus, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que na doutrina espírita não existem essas hierarquias. Portanto, a casa aqui ela está ligada à Federação Espírita Brasileira, mas a Federação Espírita dela faz o trabalho dela lá e não tem gerência nenhuma sobre essa casa. Como quem aqui é o presidente da casa, ele não tem autoridade em relação a qualquer outro companheiro, como se ele fosse maior que qualquer outra pessoa. Não tem essa obediência. Então a doutrina espírita
nos trouxe todos iguais dentro desse processo da religiosidade. E aí a gente percebe que as desigualdades são diversas. Convivemos hoje, né, por sermos criaturas individuais, onde uns desenvolvem mais o seu intelecto, o outro menos, e aí galga-se aí determinados posicionamentos, né, cargos, que cada um vai alcançar isso. Um vai ser pedreiro, o outro vai ser médico, o outro vai ser padeiro, e essas diversidades são grandes entre nós. Mas qual é, para nós, o superior e o inferior nessa relação? Será que a gente tem compreendido realmente o quem é esse superior e esse inferior nessas nossas relações? Porque a gente tem um certo estigmazinho que, assim, tem um DR na frente, vemos que às vezes as nossas portas se abrem porque o indivíduo tem um DR na frente, ou ele, principalmente se ele tiver postado lá, às vezes com terno e gravata, e aí como essas portas abrem? E às vezes aquele que chega, principalmente às vezes vestido de uma forma mais simples, essa porta não abre. Porque temos aquela coisa conosco, que aquele é superior, esse é inferior. Infelizmente ainda isso ocorre entre nós. Essa ideia falsa que essa é a situação. Mas qual é na situação superior ou inferior? Se formos levantarmos uma parede aqui, tivermos um pedreiro, um médico e um padeiro, quem é o superior entre eles para subir uma parede? O pedreiro. Se a gente for atender uma pessoa no tange à saúde, vai ser o médico. Se formos abrir uma padaria, o padeiro. Mas ainda lidamos, devido ao nosso ego, nós lidamos muito que aquele que é o DR, aquele que é o médico, é o superior entre todos. Ele fala e depois os outros vão falar. E aí a gente vai acompanhar o que é que ele faz. E às vezes é um indivíduo que tem as suas dificuldades, não estamos aqui, gente, fazendo nenhuma questão menor da questão médica, de quem é médico, desculpe às vezes aqueles que estão aí, não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a isso, mas infelizmente nós, como sociedade, nós temos isso ainda. Damos a ideia de ser superior àquele que, porque às vezes tem uma condição financeira maior, o cardeal Maulot, ele fala isso, dessa autoridade, da riqueza, como fala também daquele que é subalterno. Então, a nossa ideia no momento, né, é que superior sejam essas, dependendo dos cargos que a criatura ocupa, né, se ele é rico, se ele tem uma condição financeira melhor, esses os parâmetros que nós temos aqui. Infelizmente. A mais importante para nós, que nós deveríamos realmente ter como valor, é a superioridade moral. Porque essa, em qualquer cultura, ela é igual. Em qualquer cultura, a superioridade moral, ela é única e não difere. Nós vamos ver lá a superioridade moral de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, de variadas localidades. Franzinos de corpo, mas de uma envergadura moral tão elevada que impunha o seu respeito. Chico, quem tem experiência, algumas experiências de visita ao Chico, que algumas eu já ouvi algumas pessoas contarem, que só de aproximar a metros de distância do Chico já ficavam emocionados, já começavam a chorar, já sentiam a energia daquela criatura. Por quê? Pela superioridade espiritual daquele ser. Aí na questão 274, que até não sei se o Pedro Paulo colocou aqui para nós, né? Eu vi ela aqui antes, não sei se foi por acaso ou se foi
que ela pergunta assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Essa pergunta teve aqui no início. Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí sim, os espíritos vêm nos mostrar o que realmente é ser superior e o que é realmente inferior. E essa superioridade, ela está ligada na questão moral. Se você galgou essa superioridade moral, você tem ascendência sobre aquele que é inferior. E aí o Kardec continua ainda, né? E pergunta assim: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Os inferiores podem dizer assim: eu não vou obedecer, não. Aí eles respondem: eu disse, irresistível. Os inferiores não sabem nem por que eles obedecem. Aí a gente vê até nas nossas reuniões mediúnicas. Às vezes você está lá no trabalho e aí o companheiro manifesta muito bravo, muito isso, muito aquilo, né, querendo derrubar tudo, e de repente ele está contido. Mas me prenderam aqui, me contiveram. Eu não posso falar aquilo que eu quero, não estão deixando eu falar. Porque espíritos superiores estão ali tolhendo aquela liberdade daquele companheiro naquele momento. Por quê? Porque são superiores moralmente em relação aos outros. Essa é a verdadeira superioridade. Mas, enquanto nós ainda estamos nessa conquista diária, nessa busca, né, e estamos nos entendendo ainda com a questão de estar superior, estar inferior, e como o cardeal fala para nós na questão da nossa autoridade ou da nossa subalternidade, precisamos compreender que quando nós estivermos ocupando um cargo de superioridade, de autoridade em relação aos outros, que nós temos responsabilidade por aqueles que estão sendo comandados por nós. E que essa situação que nós estamos vivendo, não é porque Deus falou assim: mas vamos supor que fosse eu, falei assim: mas o Rosélio, eu gosto dele, né, que ele possa ter autoridade para poder mandar. Porque às vezes o indivíduo acha que ele, assim, por ter dono de tal empresa, né, é presidente, e ele imagina que ele está o rei da cocada e que ele possa fazer, que aquilo Deus deu para ele e não deu para o outro, porque Deus, né, traz aquilo para ele, né, viver à vontade aquilo. Não, aquilo é uma missão que será prestado contas. E se aqueles que são subalternos, aqueles que obedecem, precisam atender essas ordens, se eles desviam do caminho por causa desses indivíduos que está nessa autoridade, está nessa superioridade, ou que ele é explorado por aquele, com certeza terá que responder diante da lei da vida. E não tem como escapar. Pode escapar diante das leis dos homens, das leis civis, das leis da justiça humana. Mas das leis de Deus, não. É preciso responder por isso. Não foi por acaso que Deus, naquele momento, te deu essa oportunidade de estar naquele posicionamento. Porque tudo é permissão de Deus para o nosso aprendizado, não tenhamos dúvida. Porque Deus não joga dardos. Ele não pega assim, nós e diz assim: vamos ver onde vai cair, vamos ver o que vai ser aquilo. Cada um já vem com a sua programação reencarnatória a passar por aquela profissão, a ocupar aquele determinado cargo, com aquelas determinadas pessoas. Porque existem ali compromissos espirituais entrelaçados. Então, seja ele um presidente da República, seja ele tem, o indivíduo tem responsabilidade com aqueles que estão sobre a sua autoridade, sobre a sua responsabilidade. Não tenhamos dúvida.
forma, temos aqueles que necessitam de obedecer às suas ordens. E muitas das vezes, essa postura, às vezes, cria revolta. Porque, às vezes, você tem aquele chefe que é um carrasco. Que é aquele que é uma pedra no sapato. Que é aquela grande dificuldade. E aí o indivíduo precisa trazer isso como um desafio. Porque também não é por acaso. Como nós falamos, nós somos usufrutuários da condição que nós estamos vivendo. Às vezes hoje, como subalterno, mas ontem, às vezes ele foi quem mandou. E às vezes não usou da sua autoridade de forma complacente, humilde, respeitosa, companheira. E às vezes vai viver na pele a sua dificuldade de trabalhar hoje tendo que obedecer essas ordens. Mas infelizmente, muitas das vezes o indivíduo, ele fica chateado, aí ele quer prejudicar aquele patrão porque ele não recebe, às vezes, aquela gratificação, ele não recebe aquele reconhecimento, ele fica revoltado. E não cabe essa postura. Se você está ali naquela situação e já tentou variadas formas de poder procurar outro emprego, né, de sair daquela situação, mas a vida você não consegue. Por quê? É porque aquele é o seu compromisso. É sua responsabilidade ali onde você está. Não quer dizer que você tem que viver aquela condição difícil, que você não possa procurar uma outra condição. Pode, mas às vezes você não vai conseguir sair daquilo, porque aquilo é a sua responsabilidade. É o seu compromisso. Da sua história kármica, da sua caminhada, da sua jornada, que você precisa estar lá obedecendo essas leis de Deus. A gente tem essa grande dificuldade de aceitação. Porque o orgulho ainda nos consome. E aceitar determinadas coisas fica difícil. Mas se a gente aprende a lidar, isso acaba sendo mais tranquilo. Por mais difícil, quando você traz isso como um desafio, você consegue superar isso com mais tranquilidade, sem revolta. Essa é o que o Cardeal Merlot vem trazer para nós. Se você é superior, se você está numa condição de autoridade, se você tem uma condição financeira, uma riqueza, porque ele fala da riqueza também, observa como você está usando isso. Porque é um recurso. É apenas um recurso nas suas mãos. Eu não te deu aquilo porque você é bonitinho, que você é bonitinha e que você merece aquela situação. Não. É porque você precisa fazer algo em relação àquilo que você tem nas suas mãos. Da sua autoridade, da sua condição, que precisa ser trabalhada com todos. Porque nós estamos aqui na nossa conquista individual, mas também no nosso trabalho coletivo. Estamos interligados, dependemos uns dos outros. Por isso essa necessidade de estarmos convivendo da melhor forma possível uns com os outros. É preciso dar um passo à frente, de deixarmos essa figura desse ser primitivo que ainda nos acompanha, nos dão essa ideia de que ser superior é porque você galgou uma faculdade, porque você tem um trabalho considerado, um cargo considerado, e na verdade não é isso. Porque nós somos espíritos utilizando um corpo, e superior é aquele que conquista a sua transformação moral. Esse é o superior em relação aos outros. O inferior é aquele que ainda se compraz com as dificuldades, com as situações do mundo, agarrado ao mundo de mamon, com os prazeres que
muitas das vezes a gente se sufoca. Esses sim são os inferiores. Não são cargos. Não é momento que a gente... Isso é apenas situações que Deus nos coloca para nós. Até o próprio corpo. Uma vez você está como homem, uma vez você está como mulher. Então é um aprendizado. Às vezes você vai vir como padeiro, como perdeiro, como médico. Essa é a bondade de Deus. Então não é nós acharmos que nós somos tal porque nós estamos em determinada condição. Se estamos aqui, estamos todos também bem no mesmo nível. Lógico que tem aqueles com o seu progresso individual, mas estamos aqui no planeta Terra para essa transformação, para essa mudança, esse educandário que nós estamos passando para conquistarmos mais um degrauzinho na nossa caminhada evolutiva. Então que pensemos isso, meus irmãos. Se estamos hoje, somos detentores de alguma autoridade, se temos alguma condição que nos favorece, né, agora no momento, que possamos saber usá-lo. Que possamos nos atentar sobre isso. Quem é aquele que hoje eu sou responsável? Quem é aquele que está dentro da minha empresa? Quem é aquele que está dentro da minha casa? Porque quando a gente é criança, a gente obedece aos pais. Criança e adolescente, a gente obedece aos pais. Não é assim? Quando a gente se torna pai, quem manda é quem? É a gente que é pai. Qual é a supremacia de pai para o filho que nós estamos vivendo? É moral? Meu filho me respeita ou ele me teme? Ele me respeita ou ele tem medo de mim? Quando eu estive lá como jovem, eu também não tinha os mesmos desejos? Eu também não tinha os mesmos interesses? Porque às vezes o meu filho está jovenzinho, vai chegar para mim e eles querem, estão descobrindo o mundo. E como que eu estou lidando com isso? Não é não, quem manda sou eu, e acabou, porque eu sou superior? Quem é superior? Qual o valor que nós estamos fazendo para sermos superiores em relação ao outro? Porque aquele que está ali do meu lado, aquele filho, é um espírito milenar também. Às vezes mais antigo do que eu, com mais bagagem do que a minha. Então qual é essa relação? De respeito ou uma relação de temor? Que a gente pense sobre isso. Qual é a nossa posição hoje no mundo? Se estamos a obedecer ordens, como que nós estamos lidando? E se nós estamos dando ordem, como que nós estamos cuidando daqueles que nos têm essa condição? Muita paz a todos, agradeço, né, a atenção de todos. Peço desculpas àqueles que nós... Desculpa não. Peço desculpas sim, né, àqueles que às vezes se sentiram incomodados, né, com a nossa fala, mas eu não falo para vocês, eu falo para todos nós, eu falo para mim também, porque eu também preciso conquistar, né, essa visão diferente de ser superior, ser inferior na vida. Né? Nas nossas relações nós precisamos nos preocupar. Como que nós estamos lidando com o outro? Eu levo perturbação ou eu levo paz? Eu levo harmonia ou eu levo desespero?